sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Graças e paz, amados. Vamos começar, já são Amém. 19h37, né? Vamos orar. Logo após a oração, a gente vai ouvir e louvar o nosso Deus com o hino, né? Lembrando que na oração inclua Otto, que está aniversariando hoje, né? Posso estar abençoando. Orar pelo estudo que vai ser ministrado pelo pastor, pelos irmãos que hão de entrar na reunião hoje à noite. Também por aqueles que não vão entrar. Deus sabe todas as coisas. Pedir a missionária Zélia para fazer a oração inicial. Amém. Paizinho querido, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos diante de Ti, para Te prestar o culto que as nossas almas a Ti são devedoras. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante de Ti juntamente com os irmãos. Te rogamos, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor seja com o pastor Saul. Te louvamos pela recuperação que o Senhor vem dando ao Teu filho. Te rogamos, ó Deus, que seja com o estudo desta noite. Te louvamos pela vida do Teu filho, o irmão Otto, pelo seu aniversário, pelo dia do seminarista. Que o Senhor esteja abençoando o Teu filho. Te louvamos pela vida do Teu filho, Diácono Lindenberg, na direção deste trabalho. Te louvamos por cada um dos Teus filhos que já estão aqui nesta sala para aprender de Ti,
contigo através do teu filho, pastor Saul. Seja também com aqueles que ainda não entraram, que o Senhor traga cada um para o louvor da tua glória. Também seja com aqueles que não vão poder entrar. Esteja o Senhor abençoando a todos, fazendo resplandecer a tua glória sobre a tua igreja. Perdoa os nossos pecados, seja de pensamento, palavra, obra, omissão. Passe sobre nós o sangue do Cordeiro. Deixe-nos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã, e que possamos em Cristo Jesus, o Senhor, crescer no conhecimento da tua palavra, para que possamos em todo tempo e lugar exaltar e bendizer o teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, assim te rogamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu que estou querendo que Otto fique mais velho hoje, né? Mas parabéns é pelo dia do seminarista, né? Parabéns, Otto, né? Desculpa a Zélia que eu conduzi ela ao erro, né? Mas Deus abençoe. Vamos ouvir o hino. Amém. Amém. Glória a Deus. E toda a nossa culpa, nossos pecados estavam ali naquela cruz. Foi pago não por mim nem por você, mas pelo único que podia expiar nossas culpas. Vamos passar a palavra ao pastor Saul para a continuidade do estudo nesta noite.
Pastor Saul, fica à vontade. Amém, irmãos. Queridos, nós estamos estudando o breve catecismo, como é do conhecimento geral, e estudamos na semana passada a respeito da preservação da vida dentro do mandamento do Senhor que diz: não matarás. Hoje nós vamos dar continuidade àquele estudo e vamos tratar de um outro tema, que é formas de ferir o próximo, numa continuação daquele estudo. Portanto, no estudo de hoje, ainda estamos estudando a respeito do tema não matarás, numa continuação daquele estudo anterior. O estudo de hoje, irmãos, tem por base Tiago, capítulo 3, versos de 1 até o verso de número 12. Convido os irmãos para acompanhar a leitura do texto. Assim nos diz a palavra do Divino Mestre. Meus irmãos, muitos de vocês não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua. É um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o corpo da natureza e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçanha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um imenso manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce. Queridos, vamos orar mais uma vez nesta noite. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por permitir-nos estudar um assunto de tamanha importância e pedimos que o teu Santo Espírito nos dê a compreensão deste tema que estamos estudando, que é importante para a nossa vida. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Amém. Queridos, gostaria ainda de ler
Mateus, capítulo 7, só o verso de número 2, que diz assim: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Como já especifiquei para os irmãos, o assunto de hoje serve de complemento ao estudo da semana passada, quando falamos da preservação da vida, levando em consideração ainda o 6º mandamento. Muito bem. Eu prometi aos irmãos que iria tratar ainda um pouco mais aprofundado a respeito das questões da lição anterior, e nessa apresentação já quero fazê-lo, apresentando aqui os princípios de Deus para a santificação da vida. Deus estabeleceu princípios para que nós pudéssemos manter a nossa vida santificada, ou a nossa vida santa. Muito bem, dentro desta premissa e destes princípios, queremos destacar, irmãos, as proibições com relação à vida. O que é que Deus proíbe o homem de fazer com relação à vida? Muito bem. Em primeiro lugar, Deus proíbe derramar o sangue humano. Você pode ler Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6. Deus proíbe você e a mim de matar o nosso semelhante sem motivo algum ou por qualquer motivo fútil. Segundo lugar, Deus condena o assassinato. Deus condena todos aqueles que matam ou que assassinam o seu semelhante. Êxodo capítulo 20, verso 13. Deus também proíbe o suicídio, conforme Atos, capítulo 16, verso 38. Portanto, temos aí, irmãos, 3 coisas ou 3 princípios que Deus proíbe ao homem e, consequentemente, aos seus servos. Primeiro, derramar o sangue humano. Segundo, Pastor, cometer assassinato. Oi. essas colocações que o pastor está fazendo é para sair na apresentação, porque só Não, está o 1. não, não. É porque são muitos, sabe? Eu estou só dando os princípios, viu? Derramamento de sangue está proibido, assassinato está proibido, suicídio está proibido. Ah, pastor, mas a Bíblia permite matar? Sim. A Bíblia permite matar, sim. E é isso que nós vamos ver agora. Eu sei que nós temos, cada um de nós, os nossos valores, mas nós não estamos aqui discutindo os nossos valores, o que nós pensamos. Estamos discutindo o que a Bíblia diz. Então, já vimos aí que a Bíblia proíbe derramar sangue humano, proíbe o assassinato e proíbe o suicídio. Ora, e então, em que condições há permissões para tirar a vida de outrem? A Bíblia dá permissão para isso? Sim. A Bíblia dá permissão para isso, sim. E é isso que nós vamos ver, não é? Em primeiro lugar, vamos analisar as condições permitidas para se tirar a vida. Primeira delas, guerra justa. Guerra é justo? Às vezes é. Por exemplo, um país vizinho invade o nosso país. A guerra se torna necessária para que o nosso país se defenda. Deuteronômio, capítulo 20, versos 1,
versos 10 e verso 18. Segunda condição que a Bíblia permite matar, a autodefesa. Êxodo capítulo 22, versos 2 e 3. Alguém vai matar você. Nestas circunstâncias, você não tendo opção e você matar aquela pessoa, você não será condenado. Terceira condição, a defesa de outrem. Defesa de outra pessoa. A defesa de terceiros. Você também pode interferir e, em determinadas condições, até tirar a vida, a Bíblia permite, desde que seja em defesa própria ou defesa de outrem. Você encontra isso em Números 35, 31 a 33, também em Romanos, capítulo 13, e verso de número 4. Estou passando muito rapidamente, porque esse não vai ser o nosso estudo de hoje. Eu estou apenas complementando o estudo anterior para adentrarmos ao que será ministrado hoje. Muito bem. Em seguida, a justificativa para a pena de morte. A pena de morte é permitida na Bíblia? Sim, é permitido na Bíblia a pena de morte. E a justificativa que a Bíblia traz para a introdução da pena de morte é muito simples. É pelas razões que eu vou trazer aqui agora. O homem foi criado à imagem de Deus. Gênesis capítulo 9, verso 5 e 6. Também o nosso breve catecismo e o catecismo maior trata dessa questão com muito detalhe. Diz a palavra do Senhor que o assassino, aquele que tira a vida de outrem, deve morrer. Mais do que isso, a Bíblia determina que ele seja morto, que ele não viva. Aquele que tirar e derramar o sangue inocente deve morrer, segundo a Bíblia. Levítico 24, versos 17, também Mateus, capítulo 5 e verso de número 21. Bem, a pena de morte é válida ainda hoje? Sim. A pena de morte ainda hoje é absolutamente válida. Claro, nosso país não tem pena de morte. Aqui no Brasil, ninguém será condenado à pena de morte, porque no Brasil nós não temos a pena de morte. Mas em outros países temos, e em Israel tinha. E a determinação de Deus é que aquele que matar injustamente deve morrer, para que o mal se liberte. Bem, o cristianismo e a pena de morte. Como é que nós encaramos isso? Claro, irmãos, nós temos que aceitar as instruções bíblicas e, portanto, a pena de morte é válida ainda hoje. Porém, algumas condições devem ser exigidas que talvez aqui no nosso país isso fosse muito difícil. Tem que haver testemunhas confiáveis, tem que haver impressão digital ou DNA que comprove sem sombra de dúvida que aquele crime, que aquele assassinato foi cometido por aquela pessoa. Aí sim, segundo a Bíblia, deve se impor a pena de morte. Avaliando, terceiro item, terceira questão. No princípio de que o contrário do proibido é exigido, são deveres positivos requeridos por este mandamento. Primeiro, o cuidado pela própria vida. Você, irmão, tem que ter cuidado da sua própria vida. Você tem que cuidar de você, cuidar da sua vida, cuidar da preservação da sua própria vida. Efésios capítulo 5, versos 28 e 29. Se os irmãos quiserem essas citações todas depois, pode me pedir que eu mande esse texto do jeito que está dizendo aqui. Eu vou escrever ele do jeito que eu estou dizendo aqui. Segundo,
proteção da vida alheia. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 4, nós temos um exemplo disto, a proteção de outrem. Então, você tem a obrigação de defender a sua própria vida e tem também a obrigação de defender a vida de outras pessoas. Por algumas razões especiais. Primeiro, a importância da vida, que já frisei aqui. O homem é a imagem de Deus. E por isso, deve preservar a sua própria vida. Neste sentido, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 18, versos 19 até o verso 20, ele fala do cuidado que nós devemos ter com o nosso próprio corpo. Provérbios, no capítulo 24, versos 13, e no capítulo 25, verso 16, fala até da comida que nós devemos ingerir. A nossa comida deve ser suficiente. Nós não podemos comer de forma a que venhamos a adoecer. Até neste aspecto, a Bíblia tem cuidado em nos mostrar que devemos comer aquilo que é suficiente para o nosso sustento. Ainda 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8, capítulo 5, verso 23, novamente, Paulo fala a respeito do cuidado que devemos ter com o nosso corpo. Bem, nessa perspectiva, temos ainda uma coisa a falar e comentar aqui com os irmãos, é que para nós, cristãos, o aborto é crime. Nós não podemos descriminalizar o aborto. Pelo contrário, devemos lutar pela criminalização do aborto. Hoje, nós temos aí uma onda muito grande que luta por essas questões. Nos aproximamos de um momento político onde temos candidatos que defendem estas filosofias e nós, como cristãos, precisamos ter cuidado em candidatos, mesmo aqueles que estão dentro das igrejas, que apoiam a política de que o aborto é possível, de que a homossexualidade é possível. Nós temos que cuidar disso e não podemos comungar com isso, não é? Então, este momento é um momento de reflexão. Tomamos uma decisão e vamos amanhã não, sábado, reunir a diretoria da UMEB. Nós não vamos permitir candidatos estarem falando lá na UMEB, exceto aqueles que são membros e que não apoiam nenhum candidato ou partido que defenda a ideologia de gênero, que defenda aborto, a descriminalização do aborto e outras coisas que são proibidas pela palavra de Deus. Não podemos permitir. Pois bem, vejamos o que diz Provérbios no capítulo 24, verso 11 e 2. Diz, livra os que são levados para a morte. É um dever nosso. Salmo 82, verso 4 diz que devemos socorrer ao fraco e devemos livrá-lo do inimigo. Devemos socorrer o fraco e livrá-los do inimigo. Esta é uma determinação de Deus para nós. Livrar-nos e livrar do inimigo aqueles que estão perto de nós. Finalmente, Provérbios 31, 8 e 9, diz, faça justiça ao necessitado. Faça justiça ao necessitado. Então, nós temos deveres enormes a serem cumpridos. Por isso, irmãos, a Bíblia proíbe a nossa neutralidade. Devemos fazer oposição a tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Devemos orar contra essas práticas
e devemos apoiar as vítimas desta prática. Há ainda outros princípios proibidos pelo mandamento, como, por exemplo, o ódio, Mateus 5, 21 e 22, a vingança, conforme trata Paulo em Romanos 12, 19, a malícia, conforme trata 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, a ira, conforme Paulo trata em Efésios, capítulo 4, verso 31, a calúnia, conforme Salmo 101, verso 5, a fofoca, conforme Êxodo, capítulo 23, verso 1, entre tantas outras coisas. Logo, irmãos, o cristão não pode ter preconceito racial e social. O cristão não pode ter ira. E as razões da ira geram, conforme Êxodo 32, Mateus 21 e Efésios 4, gera a injustiça, a blasfêmia, o abuso e a perseguição. Portanto, nós, como cristãos, devemos ter cuidado da nossa vida, da vida do outro e, enfim, precisamos controlar a nós mesmos. Muito bem, nós não vamos ler o breve catecismo, porque estamos tratando do mesmo assunto da semana passada. Por isso, vamos passar direto para a análise do texto básico, que é em Tiago, capítulo 3, versos de 1 até o verso de número 12. Muito bem. Mestres, conforme trata o apóstolo no verso 1, quando a epístola foi escrita, nas congregações cristãs haviam indivíduos que se destacavam como mestres, que assumiam autoridade sobre os demais, tal como os rabinos eram líderes na sinagoga. Tiago procura dissuadir os que desejam ser mestre, mas que não tinham as qualificações necessárias. E diz ele, havemos de receber maior juízo. O valor do trabalho desenvolvido por aquele que prega ou por aquele que ensina pode ser apreciado pelos seus frutos. Em muitos casos, verifica-se falta de preparo, moleza ou negligência, ocorrendo assim um julgamento severo por parte dos ouvintes, sendo responsáveis pelo doutrinamento ou pela doutrina. Os mestres devem conhecer bem as escrituras, pois há muitos falsos doutrinadores, conforme nos adverte também o apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e verso de número 1. No verso de número 2, trata do erro e equívoco. Diz ele, tropeçamos. É uma palavra que, no sentido moral, quer dizer errar, equivocar-se, pecar. A afirmação com o verbo na primeira pessoa do plural indica a universalidade do pecado. E, para isso, poderíamos citar 1 João, capítulo 1, verso 8, Eclesiastes, capítulo 7, verso 20, Romanos, capítulo 3, versos de 9 a 18, incluindo ainda o verso de número 23. Continua ele. Se alguém não tropeça no falar, Tiago está considerando uma hipótese. Havendo alguém que seja perfeito, moralmente falando, então demonstra na sua linguagem que não tem defeito.
Ouçamos. O homem que controla bem a sua língua, por semelhante modo, saberá controlar bem toda a sua vida moral, ainda que ocasionalmente caia em alguma falha. O salmista escreveu no Salmo 39, verso 1, ele diz assim: disse comigo mesmo, guardareis os meus caminhos para não pecar com a língua. E com isso introduzimos o verso seguinte, que vai do verso 3 até o verso de número 5, onde ele trata aqui a respeito do uso da língua. Uso da língua. O autor da carta emprega 3 ilustrações com relação ao uso da língua, sendo as 2 primeiras sobre o seu domínio, o freio, que controla os cavalos, o leme, que controla os navios. A terceira tem em vista mostrar o grande mal que a língua pode causar. Diz ele, ela, a língua, se assemelha ao fogo que incendeia. Começa com uma pequena chama, mas sai do controle e produz um dano incalculável. E conclui, se gaba de grandes coisas. Em resumo, o que se pode dizer, irmãos, é que a língua é um órgão poderoso para o bem e para o mal. Depende do uso que nós dermos a ela. Verso 6. O mundo iníquo, trata ele. Mundo de iniquidades, diz o texto. A língua não controlada representa o mundo iníquo, representa o mundo ímpio, porquanto, por meio dela, entramos em relação com o mundo ímpio, ouvindo o que os outros dizem e conversando com eles. E assim, nos contaminamos. Esta é a palavra que Tiago traz aqui para nós. E aí, nos versos 7 e 8, ele fala a respeito do domínio. Pois toda espécie de fera, de aves e de répteis e de seres marinhos se doma. E a língua? Ao homem foi dado o poder de domínio sobre os animais irracionais. O salmista diz isso no Salmo 8, nos versos de 6 a 8. Tanto animais pequenos como grandes. Ele é capaz de domá-los. Mas a língua que está no seu próprio corpo não se sujeita ao seu controle. Pelo poder do Espírito, o homem será capaz de controlá-la e eliminar o veneno que faz tanto mal. Nos versos de 9 a 12, ele traz aqui uma atitude contraditória. Tiago fala aqui de maneira incoerente como os homens procedem no uso da língua. Numa atitude contraditória, bendizem a Deus e amaldiçoam os homens. De uma só boca procede bênção e maldição, diz ele. E continua. Feitos à semelhança de Deus. Aqui está a razão pela qual não se deve amaldiçoar ou odiar o próximo. Ao escrever essa frase, Tiago devia ter em mente as palavras de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, também no capítulo 9, no verso 6. O apóstolo escreveu: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso.
Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João, capítulo 4, e verso 20. Denote aí, irmãos, a expressão de uma só boca. Da mesma maneira como uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga, e nem uma árvore frutífera dá frutos diferentes. A língua não pode abençoar e amaldiçoar. O fato de ocorrer isso revela a corrupção da natureza humana. O texto faz lembrar Mateus capítulo 12, versos 34 e 35, também Mateus 16 e 17. Continua Tiago. Não convém, meus irmãos. Tiago apela aqui para a consciência dos irmãos, que se inclinavam a acusar-se uns aos outros ou a outros homens, que também tinham sido criados segundo a imagem de Deus. Veja o verso de número 9. E, ao mesmo tempo, com sinais externos de piedade, bendiziam a Deus na igreja ou em suas orações particulares. O caso se tornava mais grave quando isso ocorria entre os que se declaravam irmãos em Cristo e filhos do mesmo Pai. Pois bem, este é um resumo do que Tiago traz para nós. Bem, vamos analisar aqui, irmãos, feita a análise do texto, vamos analisar também alguns aspectos doutrinários. Tomando por base o texto de Tiago, acima referido ou anteriormente referido, e já explicado com certo detalhe, vamos procurar, com a orientação divina, estudar um dos aspectos importantes do nosso comportamento com relação ao uso da língua. Deus nos concedeu o poder de expressar o nosso pensamento por meio da linguagem articulada. Aliás, o homem é o único animal que faz uso da linguagem articulada e que se comunica inteligivelmente pela voz. Isto não acontece com os animais, embora tenham certa forma de se entender pelo instinto, mas não são conscientes. Aquilo que pensamos ou sentimos, podemos expressar em palavras e conseguimos comunicar-nos com os outros, ou uns com os outros. Entretanto, há uma grande responsabilidade no uso que fazemos da língua, pois ela tanto pode ser usada no sentido do bem, como também pode ser igualmente usada na prática do mal. Esse é o contexto. Nem sempre ocorre aquilo que deveria ser uma constante na vida da igreja. Efésios, no capítulo 5, versos 19 e 20, Paulo diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Este deveria ser o nosso procedimento constante e diário. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Um dos males mais sérios, irmãos, da sociedade moderna, como foi também nas épocas passadas, e o que é uma dura e triste realidade, as próprias igrejas têm sofrido, é o mau
uso da língua. A língua é o maior dos venenos da igreja da atualidade, como foi também da igreja mais no início da sua formação. Disposições íntimas pecaminosas em relação ao próximo são extravasadas muitas vezes numa linguagem nada condizente com o espírito de justiça, de humildade e de amor que Deus exige dos seus servos. Tiago escreveu que, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, e a sua religião é vã. Tiago está dizendo, se você não controla a sua língua, a sua religiosidade é vã, é nula, não vale nada. É preciso saber refrear a língua. Essa é a grande lição aqui de Tiago. Tiago está dizendo para os seus leitores, inclusive nós, o seguinte: é preciso saber refrear a língua. Muitas feridas têm sido abertas pela maneira impensada, quem sabe, ou maldosamente, de usar expressões que poderiam ter sido evitadas se houvesse maior cuidado. Vejamos, irmãos, algumas formas de comportamento prejudiciais e incompatíveis com a vida cristã. Vamos destacar alguns. Primeiro, o espírito de jactância. Quando Tiago escreveu a sua epístola, um problema com o qual se defrontava era o modo como alguns indivíduos queriam aparecer e se arvoravam em mestres, sem possuir as qualificações necessárias. Daí a razão dele dizer e repreender estes irmãos no verso de número 1, quando ele diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior rigor. Na posição de mestre, a responsabilidade seria muito grande, pois fazendo uso da palavra, o julgamento seria mais severo. Os escribas e fariseus eram jactanciosos e foram censurados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porquanto buscavam as saudações nas praças e o serem chamado de mestre pelos homens. Mateus, capítulo 23, e verso de número 7. Portanto, irmãos, a posição de liderança na igreja, seja ela no âmbito que for, em uma sociedade, na direção geral da igreja, é de uma responsabilidade muito grande. E todos aqueles que ocupam essa posição são vistos com muito rigor. Ao cristão, convém guardar-se do espírito de vanglória, demonstrando nas suas palavras e nos seus atos a atuação da graça de Deus, tendo em mente aquilo que Deus escreveu aos Filipenses, no capítulo 2 e no verso 3, quando diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. O segundo aspecto é a maledicência. A maledicência. Alguém escreveu que toda inveja é confissão de fraqueza e mesquinhez.
Toda maledicência é atestado de raquitismo espiritual. Vou escrever, irmãos. Aliás, vou dizer de novo essa frase. Essa frase não é minha, tá certo? Também não sei quem é o autor, mas eu ali em algum lugar e trouxe para os meus arquivos. Diz esta pessoa: toda inveja é confissão de fraqueza e mesquinhez. Toda maledicência é atestado de raquitismo espiritual. Certamente é difícil conceber que uma alma verdadeiramente cristã tenha o mau costume de falar mal dos outros. Lares, igrejas e a sociedade em geral têm experimentado dissabores em decorrência de falatórios. Quantas discórdias, inimizades e desconfianças tem havido. E hoje, em nossos dias, isso é ainda muito pior, porque muitos irmãos aprenderam a colocar os seus comentários na internet, nas redes sociais, e tornarem público ainda mais aquilo que nem deveria haver. Como crentes em Cristo, nascidos de novo, precisamos abandonar tudo que fazia parte da nossa velha natureza. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem do nosso falar. Assim diz Paulo em Colossenses, no capítulo 3 e no verso de número 8. E também os juízos temerários, o espírito de jactância, a maledicência e os juízos temerários. Esta é outra maneira de ferir o nosso próximo. E quando, em simples suposição, fazemos julgamento a respeito dos outros, sem analisar os fatos e apreciá-los corretamente, é perigoso levar adiante aquilo que não puder ser provado. E o que é pior, achamos fácil ver o erro dos outros e em proporção mais grave, ignorando os nossos próprios defeitos ou procurando diminuí-los. Você concorda com isso, irmão? Ver o pecado do outro é fácil. Porém, é muito mais difícil nós vermos o nosso próprio pecado. E isso não é privilégio de nenhum dos irmãos. Isto é comum a todos nós. Jesus declarou: não julgueis, para que não sejais julgados. E também, porque vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Mateus capítulo 7, versos 1 e o verso de número 3. No descrever as qualidades do cidadão dos céus, o salmista diz, entre outras coisas, o seguinte, Salmo 15, versos 2 e 3. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Isso é o que nós devemos e deveríamos ser, irmãos. Devemos reconhecer que, por falta de maior cuidado, o mau uso da língua tem trazido problemas e criado situações desagradáveis. Roguemos a Deus que nos dê aquela sabedoria, como diz Tiago. É, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente,
tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Capítulo 3 e verso de número 17. Gostaria, irmãos, de deixar aqui algumas aplicações práticas para que nós pudéssemos debater esse assunto aí com quem estiver perto da gente. Primeiro, qual seria o propósito de Deus em nos dar o dom da língua articulada? Segundo, no círculo de suas relações, na família ou na igreja, você acha que está tudo certo? Não há necessidade de corrigir alguma coisa no que diz respeito a comentários ou críticas? Terceiro, as suas palavras têm contribuído para o bem e para o bom relacionamento de uns para com os outros? E quarto, você acha administráveis as meias-verdades ou as mentirinhas inocentes? Irmãos, que nós possamos comentar estas perguntas com aqueles que estão ao nosso redor, procurando sempre o nosso crescimento espiritual. Muito bem. Então, terminamos o estudo de hoje. A palavra está com o nosso irmão Beguinha para dar continuidade ao culto. Rogamos a Deus que esteja nos abençoando e encerramos aqui o estudo do tema Não Matarás. Palavra com Beguinha aqui. Obrigado, pastor. Algum irmão quer fazer alguma colocação, quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade para fazê-la agora, enquanto o pastor está aí para responder. Se não, vamos para os recados, né? Lembrando, culto amanhã, dirigido pela SAF. Próximo domingo, escola dominical e o culto à noite. Né? Não sei se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Se eu estiver esquecendo, não posso lembrar. Achou que é algum recado fora esse, não? Não, só o tema do sermão domingo à noite, a descida do Espírito Santo. Se alguém quiser estudar sobre esse tema, será o tema do sermão domingo à noite. Amém. Então vamos encerrar, vamos orar, vamos pedir para o irmão Marcondes fazer a oração final nessa noite. Amém, irmãos. Oremos então. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um estudo sobre a tua palavra, um tema muito importante para nossos dias. Querido Deus, amado Pai, que possamos, ó Senhor, guardar em nossos corações tuas palavras, possamos obedecê-la, possamos cumpri-la, Senhor. Querido Deus, queremos te pedir que abençoe cada irmão que esteve aqui presente nessa sala, ouvindo as tuas sábias palavras através do teu servo, nosso pastor Saul. Te pedimos, Senhor, que nos despeça em paz, nos dê uma boa noite de sono tranquilo e restaurador. E nos prepara, Deus, para mais um dia que assim virá. Oramos e te agradecemos
em nome do teu Filho Jesus, o que vive e reina para todos sempre. Amém. E amém, irmãos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Boa Deus noite, abençoe. irmãos. Amém. Boa noite a Deus todos. abençoe o pastor e abençoe nosso. Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Amém. Vamos sair. Glória a Deus. O que eu falei aqui de dia. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem juntos